Mais um vídeo que se inicia. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, né? A gente vai falar sobre as caixinhas do Nubank. Claro, eu uso elas, já fiz vídeo falando também que como investimento o Nubank não funciona, mas eu queria montar um vídeo para a gente ter um ecossistema de investimento, né, separado de reserva. Então, reserva de emergência, caixinha nota 1000, investimento é o péssimo. Então a gente vai partir desse início. Eu quero te ensinar hoje a melhor maneira de configurar as suas caixinhas do Nubank e essa maneira que eu vou te explicar aqui é tão simples de você entender que você vai começar a entender como funciona o investimento de longo prazo, mesmo nas caixinhas do Nubank, que eu sou completamente contra. Eu vou te ensinar o jeito correto de fazer esse investimento, tá? Então vamos trocar de tela aqui. Eu fiz um exemplo para você nunca mais esquecer, tá? As caixinhas do Nubank, porquinho do Inter. Isso funciona para qualquer banco, é só para fins de educação aqui que eu vou passar para vocês, educativos aqui sobre esses temas. Eu errei muito nisso, tá? Então eu vou usar eu como exemplo, como eu tinha as minhas caixinhas separadas e como eu otimizei meu resultado para poder eu conseguir ter o máximo de desempenho e performance pensando em rentabilidade a longo prazo. Então, rentabilidade, guarde essa palavra. O que que eu fazia antigamente, né? Eu tinha minha reserva de emergência, que eu separava um pouquinho, eu tinha um pouco da casa também, que, pô, preciso comprar, sei lá, um tapete, alguma coisa para casa. Pô, IPVA, combustível, eu tinha uma caixinha, né? E lazer também eu tinha uma caixinha. Então, aqui eu dividi em quatro caixinhas diferentes. E qual que é o problema disso? De dividir essas quatro caixinhas? Pô, para mim eu me organizo melhor. Só que isso aqui é um grande erro, tá? Isso aqui é um problema porque você, quando faz essa divisão de ter uma caixinha para cada coisa, você demora muito para ter o seu objetivo, tá? Então, qual que é a ideia, né? Claro que você pode ter um dinheiro separado para o carro, separado para o lazer, é importante. Mas o primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ter a sua reserva de emergência. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma simulação, né, de mês a mês, que você precisa montar essa segmentação aqui, né? Então eu separei por quatro pinguinhos, né? Então, pô, a gente precisa ter urgência em algumas coisas. Então, a nossa reserva de emergência é para problemas que vão acontecer caso você perca o emprego, fique doente, no caso de PJ, né? Se fique doente. A ideia é você fomentar aqui a sua caixinha do Nubank, né? Reserva, porquinho. Você ter um pouquinho, se você trabalha, o carro depende, se você depende do carro para trabalhar, ele é o seu ganha-pão, cara, você vai colocar um pinguinho também aqui nos meses. Só que o seu foco vai estar aqui nessa reserva de emergência, certo? Próximo mês, você vai colocar mais alguns pinguinhos aqui e mais um pinguinho no seu carro, né? E aí, feito isso, vamos supor aqui que você juntou 3 meses, vou colocar 3 meses aqui, dar uma puxadinha aqui de reserva de emergência, né? O ideal é 6, mas você conseguiu juntar 3 meses de reserva de emergência e sua vida continua seguindo, né? Claro, você vai ter o lazer também, você pode tirar uma parte disso, e aí você começa a fazer essa separação. Pô, casa é uma coisa que tem que ser muito assim, pô, eu mudei de apartamento e eu preciso mobiliar minha casa. Então, se você não tem essa urgência, esse dinheiro vai vir para a caixinha automaticamente. E aí você faz uma nova divisão. Você começa a aportar aqui. Claro que o mundo ideal, o mundo perfeito, é você pegar praticamente, não colocar aqui na sua reserva de carro, não colocar em lazer, né? Mas o lazer é importante você ter também, né? Mas para você que quer construir patrimônio, que você sente que você já perdeu tempo de não estar investindo, você coloca tudo numa caixinha só. E aqui você começa a fazer alguns aportes menores, mas sempre priorizando a sua reserva de emergência. E aí a sua casa. Assim que você, né, conseguiu atingir aqui, não mais 3 meses, você conseguiu atingir 6 meses de reserva de emergência, muito legal. Você conseguiu se blindar e assim, você está acima de praticamente 95% dos brasileiros, tá? Você está separado, ninguém tem 6 meses de reserva de custo de vida guardado. Chegando a esse ponto aqui, você conseguiu
ter uma tranquilidade, você vai ter uma paz de espírito que, assim, é maravilhosa. Eu não tenho esses 6 meses ainda, então eu estou buscando aos poucos fazer esses aportes, mas tenho 2 meses garantido para poder eu ficar tranquilo. Então, pensando nisso, montei minha reserva de 6 meses, qual que é os próximos passos que eu preciso fazer, né? A questão de casa, ele já vai mudar um pouquinho a visão, porque a sua casa você já construiu, você já mobiliou, terminou. Só que pode acontecer imprevisto na sua casa. Só que o que acontece? Com a sua reserva mínima de 6 meses, você consegue não usar mais essa caixinha e você começar a usar somente essa caixinha. Porque assim, né? Pode acontecer e um dia vai acontecer de ter que passar, entupir um vaso, poder uma infiltração. Vai acontecer, só que a frequência que isso pode acontecer é muito baixa. Então a gente está colocando agora um cenário que é muito difícil acontecer alguma coisa depois que você mobiliou sua casa, que você já mora nesse lugar. Então você automaticamente já vai conseguir ter muito mais aqui. Você tem os seus 6 meses que você não gasta, você não mexe nesse dinheiro e você continua aportando aqui forte. O que vai acontecer com a sua reserva? A sua reserva vai ser muito mais do que só uma reserva de emergência. Ela vai ser o seu pilar de resultado. Então você vai ter um rendimento mensal. Claro, se você for usar, você vai pagar o imposto de renda, mas você está protegido. Ali você tem os seus 6 meses mais coisas do carro, lazer, casa, se você precisar. E aí o seu ativo, né? O seu passivo você vai deixar parado na reserva de emergência. E aí com isso você pode vir forte para as outras caixinhas se você quiser separar, né? Então essa separação de caixinha aqui ela vai funcionar muito bem para você que está pensando em se organizar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar aqui rapidinho, né? Vamos centralizar aqui de novo. E aí vamos voltar para o cenário de novo. A gente vai pegar, a gente encheu o nosso potinho, né? Enchemos aqui nossa reserva de emergência. Temos os 6 meses guardado, né? 6 meses aqui guardado, confirmado, já 6 meses de reserva de emergência, né? Nosso potinho está completo. Agora, você consegue ter outras prioridades, tá? Depois que você garantiu esses 6 meses aqui. E aí a gente vai trocar a responsabilidade da casa para itens e problemas que podem acontecer para um investimento de uma compra de uma casa. A gente pega esse dinheiro e coloca aqui dessa forma? Não. A gente vai pegar o nosso potinho e você vai automaticamente, deixa eu pôr isso aqui para cá, você vai aumentar a sua reserva de emergência. Pô, Thiago, mas eu vou aumentar, por que eu não posso aportar aqui? Porque aqui uma rentabilidade que eu falei no começo, ela vai funcionar no longo prazo. Então você vai alimentar mais a sua reserva de emergência. Por quê? Você vai aumentar. Os seus 6 meses de custo de vida já estão rendendo dinheiro para você. E você vai pegar o seu ativo que sobrou, que é o salário que você recebe, e você vai aumentar o investimento que você está fazendo aqui. E essa reserva não vai ser só uma reserva, ela vai ser o seu braço direito. Você aqui vai conseguir ter uma rentabilidade muito maior, porque já tem um tempo de investimento e o dinheiro que você vai colocando, aportando, automaticamente você consegue aumentar essa gama. E aí depois que você tiver um valor interessante aqui, vamos supor aí uns 25 mil reais, 30 mil reais de reserva de emergência, e aí você consegue separar um pouquinho, né, para lazer e para os outros afazeres aqui. Por que isso é importante? Tiago, me explica. Não entendi por que fazer isso é mais importante. Porque quando você diminui, quando você coloca um pouquinho na casa, um pouquinho no carro, e um pouquinho na reserva, você dá uma brecha muito grande de tempo para você conseguir atingir o seu objetivo. E quando você centraliza isso em um lugar só, automaticamente esse dinheiro vai render para você muito mais do que ele separado. E aí, quando você tiver essa base financeira bem equilibrada, bem reservada, você consegue dividir em outros ativos, que faz muito mais sentido do que você colocar tudo separado hoje. Então, juntar menos caixinhas, né? Você definir os seus 6 meses de custo de vida
e continuar aportando outros valores ali menores, você já vai ter o seu dinheiro trabalhando para você, né, mensalmente, e aí vale você separar essas outras caixinhas no futuro para que você consiga realmente ter essa separação. Mas eu acho que é muito mais difícil se você fizer o sistema ao inverso. Ah, eu vou pôr um pouquinho na reserva, um pouco para o carro. Bom, era isso que eu queria te passar hoje. Essa visão aqui de mercado um pouco diferente, porque essa separação picadinho vai demorar muito mais para você conseguir atingir o seu objetivo final. Então, pense na sua reserva, estruture ela e continue fazendo ela trabalhar a seu favor. Por que trabalhar a seu favor? Ela já rende um valor mensal para você, e mas essas pequenas compras de casa, carro, lazer, ela vai potencializar. E aí você vai conseguir, com um volume maior, ter mais dinheiro no futuro. E aí, aos poucos, no mês, você pode dividir, se for interessante para você. Mas eu acredito que a reserva de emergência você consegue deixar lá paradinha, bonitinha. E, claro, ir aportando com mais sequência nela para você conseguir ter os juros que vão trabalhar para você. E assim o seu dinheiro vai trabalhar no seu lugar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedir para você curtir, se inscrever no nosso canal aqui também, se você assistiu até aqui, e até o próximo vídeo.